Boa noite, a paz do Senhor. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2025. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Hoje é um domingo. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos ter confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em Êxodo, o livro do Êxodo, capítulo 25, que diz assim: as ofertas para o tabernáculo. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta e receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra. Nessa hora, Pai, no momento João 3,30, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que vai falar aos nossos corações. Senhor Deus, me perdoa se eu pequei no pensar, no falar, no agir. Senhor Deus, me perdoe, me ajuda, Pai, a estar segundo a Tua vontade, não a minha, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Senhor, venha repreender toda obra das trevas, todo dado inflamado do maligno, venha jogar por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor diz assim: as ofertas para o tabernáculo. E diz o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. Estas são as ofertas, olha só. Aí Deus diz para Moisés, no 3, estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fio de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidas de vermelho, ouro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiaria para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Então, Deus, ele especifica o tipo de coisas que ele vai precisar, tá? Para a construção do tabernáculo, porque além disso, vai ser levantado os sacerdotes e cada um deles vai ter, né, e tem o colete sacerdotal, tem toda uma estrutura, tá? Que vai ter que ser seguida. E a gente vê que tudo isso acontece após Moisés ter um encontro com o Senhor, né? Ficar 40 dias lá no Monte Sinai e Deus passar para ele toda essa bênção. A palavra vai dizer que, aí diz no 8, e farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada utensílio. Aqui Deus ele já vai pedir, né? Para o povo tá fazendo aqui a arca da aliança, tá? Tabernáculo de Deus, né? Vai ser a casa, vai ser a morada de Deus, né? A gente vê que é tudo muito especial, né? Porque a oferta aqui é algo voluntário que o pessoal vai estar levando, cada israelita vai estar levando voluntariamente para abençoar a obra do Senhor, tá bom? E sabe, igreja, a gente vê aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, que quando fala aqui no 25, versículo 4, diz assim, ó: fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, peles de cabra. Vocês sabem que Canaã, né, significa a terra da púrpura, a terra vermelha, né? Eu não sabia, também descobri estudando, né? Canaã significa terra da púrpura, terra vermelha, né? Vermelho representa o sangue, né? Então é algo muito especial para Deus. Futuramente, Canaã passa a ser conhecida como a cidade da Fenícia, tá? Onde tem púrpuras também. Só para a igreja lembrar, eu fiz isso aqui para a igreja não esquecer, porque Deus, na hora que eu estudava, o Senhor me mostrou e eu achei muito interessante, eu não sabia. E vamos para lá, onde Deus começa a demonstrar como é que vai ser tudo feito. Deus vai começar pela Arca da Aliança, tá? Faça uma arca de madeira de acácia,
com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Então, essa arca era totalmente revestida de ouro, tanto por dentro como por fora, ok? Significa o quê? Significa a grandeza, né? Significa que não tinha contaminação, que não tinha contaminação com prata, que não tinha contaminação com nenhum outro material. Era ouro puro, tanto por dentro como por fora. A gente vê também, igreja, que todas as especiarias que Deus pede, né? Que seria óleos para unção, tudo depois vai ter um significado, né? Tudo tem um significado, porque esse santuário é um lugar santo para Deus, né? E esse tabernáculo, e o tabernáculo que vai estar fazendo para Deus não é algo para homem, é para Deus. E as coisas do Senhor, ele é espiritual. Então, é um trabalho espiritual. Então, o ouro, então quando fala que é para revestir de ouro puro por dentro e por fora, né, e faça uma moldura de ouro ao redor, tá mostrando que não pode haver mistura, tá? Não pode ter coisa impura. É ouro, é puro, é verdadeiro, porque é a arca do Senhor, né? É onde vai estar a presença do Senhor. Vai estar simbolizando ali o trono de Deus, tá? Essa arca aqui, né? Ela vai estar simbolizando o primeiro lugar, né? A qual Deus vai estar, o trono de Deus vai estar aqui na terra, tá bom? Então é algo muito especial. Então não é qualquer coisa. E no 12, mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda em seus 4 pés como 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia revista de ouro e coloque nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada, tá? As varas permanecerão nas argolas da arca e não deve ser retirada. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Então você vê, tinha todo um sistema. A gente vai ver, né, mais para frente algo desagradável que acontece com a Arca da Aliança. Porque a gente vê que Deus aqui, né, tem as argolas, igreja, é todo um simbolismo, sabe? Naquelas argolas ali, vai atravessar ali, né, vai transportar as varas de ouro também. É todo um simbolismo. A gente vê, né, ali quando Uzá ele é morto, que Davi fica muito triste, que a Arca da Aliança vai para a casa de Obed-edom e fica lá, e a casa de Obed-edom prospera, tal. A gente vê que a Arca da Aliança ela foi colocada num carro de boi, né? E não era para ser colocada, né? Então tinha todo um ritual que Deus havia dado, né? Deus tinha dado para Moisés ali no Êxodo como deveria ser. A gente está começando no começo aqui, mas mais para frente vai ter o transporte, como o sacerdote deve fazer, como que é o sacrifício, cada parada, como vai ser. Então, as coisas de Deus não é para ser levadas de qualquer jeito. É para mim também, preciso tomar posição, igreja. E as varas permanecerão nas argolas da arca e não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Detalhe, faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido na extremidade da tampa. Então, tudo tinha um simbolismo, com 2 querubins de ouro batido na extremidade da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Oh, aleluia, né? Então, há todo um simbolismo. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente uma para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Então, igreja, quando a gente vê aquelas réplicas da Arca da Aliança, a gente vê que os querubins, né, tá tipo um de frente pro outro. Por quê? Porque foi assim que Deus quis que fosse a arca dele, ok? Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Todos os mandamentos destinados para quem? Ó, a gente tem que entender, igreja, é porque o povo tem muita mania de querer trazer aquilo que foi dado para o povo de Israel para nós. É um exemplo, tá? É somente um exemplo. Ó, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Os mandamentos é destinado para quem? Para os israelitas, tá? Não é destinado para mim, para você.
É para o povo de Israel, porque a aliança do Senhor é com o povo de Israel. Ele é o povo escolhido do Senhor, tá bom? É o povo que o Senhor escolheu para si, ok? Vamos continuar. Então, a gente vê, né, que nessa aliança aí, todo esse contexto aí da arca que Deus vai fazer, ela vai estar o quê? Simbolizando o trono de Deus na terra, né? Então, o ouro sem contaminação, né? As argolas também, todas elas devem ser encaixadas na arca, para ninguém tocar, porque é algo santo, é a presença de Deus, né? Aí as alianças também. Então, há todo um simbolismo, né? Aí ali vai estar o que? As duas tábuas gravadas, que é as tábuas dos 10 mandamentos, tá bom? Então, assim, é toda uma história, tá bom? É um pacto de Deus para com o seu povo escolhido, tá? E a tampa, né? Aí ele fala da tampa, né? Que tem que estar lá, os querubins. Então, a gente vê que é toda. Então, assim, a apropriação é a reconciliação, né? É o ato divino da graça mediante ao qual Deus atrai para si, né? E reúne consigo o que antes estava separado dele. Então, assim, maneiras de Deus trazer o povo, né? O sangue derramado. Tudo tem um ritual, igreja, né? A gente vai ver Jesus. Jesus, ele fez todo esse sacrifício, né? Na nova aliança, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, tá? Então, todo esse fato simbólico que ocorre, né, representa a misericórdia de Deus para com o povo e futuramente, né, a misericórdia de Deus, né, através de Jesus, seu filho, por mim e por você, né. A gente vê que esses querubins também aqui, né, eles estavam ali para adornar, né, as laterais dos tronos. Então, assim, no Oriente, ali no Oriente Antigo tinha muito esse simbolismo, né? Então, assim, e marcava ali a presença do Senhor. E ele, sobre a tampa da arca ali, né? Ele simbolizava o que? A presença de Deus ali. O trono, o símbolo do trono da presença de Deus, né? O Senhor dava a ordem a Moisés, né? E posteriormente a presença, né, da arca ali, né? Mostrava ali a autoridade de Deus, né? E assim sucessivamente. Vamos continuar. Eu parei aqui. Vamos lá. Vamos de novo no 20? Os querubins devem ter suas asas estendidas para si. Não, vamos no 18. Vamos no 17. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido na extremidade da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Então, Deus está falando para Moisés, ó, você vai colocar a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que eu vou dar para você. Né? São coisas que Deus está dando para o povo de Israel no deserto, gente. A gente vai ver que nesse decorrer em que o povo de Israel passou esses 40 anos no deserto, Deus deu para ele o maná que desceu do céu, Deus deu a tábua da aliança e depois a vara de Arão que floresce, que vai estar dentro da arca do concerto, da arca da aliança, né? Que representa vamos dizer ali, o cuidado de Deus para com o seu povo. A gente vê que em Êxodo 4:22, Deus diz que ele tomou 4:22, né? Êxodo 4:22, não se esqueça. Acho que é isso mesmo. Êxodo 4:22 diz assim, ó. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. Você tá entendendo? Então, ele é o primeiro filho de Deus. Né? O povo que Deus escolheu. Então, vem de uma trajetória, de uma história de patriarca, né? A gente sabe, Abraão, Isaac, Jacó. Então, depois vem José e assim vem aqui, a gente tá aqui, onde a gente tá agora, ok? Continuando. Diz assim, coloque a tampa sobre a arca e dentro dela tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas.
Para quem que é destinado? Para os israelitas. Não se esqueça, igreja, que tudo foi para o povo de Israel, tá? Igreja, assim, a gente tem que entender também, a missionária da Dira Albano, na minha caminhada com Deus, eu aprendi uma coisa. Às vezes a gente quer ser dona da razão, a gente fala assim, nossa, mas não existe apóstolo, não existe pastora, não existe isso. Mas se Deus, ele quer chamar fulano de apóstolo, se Deus, ele quer chamar fulano de pastora, igreja, a gente tem que respeitar. Porque Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Ai, mas tem que ser assim, assim, assado. Não. Se Deus deu essa doutrina para você, você respeite a doutrina que Deus deu para aquele ministério. A duras penas, na minha caminhada com Deus, eu aprendi isso. A gente tem que saber respeitar o ministério que Deus dá para o outro, né? Teve época que eu me indagava assim, ai, mas existe apóstolo, apóstola? Mas se Deus, nesse tempo, quer trazer, né? É a mesma coisa, né? Quando alguém fala para mim assim, ah, mas não existe dons de língua, não falar em línguas. Ah, e foi só ali em Atos do apóstolo. Provavelmente, claro que foi. Teve lá, né? Não, mas eles... Sim, teve lá a descida do Pentecoste. Se você vai ver, não sei porque eu tô falando isso, mas, né, vamos entrar aqui nesse contexto, antes de eu entrar nessa outra parte. Lá em Atos dos Apóstolos, acaba tendo 3 descidas do Espírito Santo, né? A gente vê que foi com os irmãos ali, com aqueles que andavam com Jesus, né? Que foi a descida lá no cenáculo, que tava Pedro e os demais. Depois a gente vê o Espírito Santo de Deus descer em Cornélio, tá? Que quando Pedro fala assim, não, Senhor, eu não como nada impuro, tal. Deus fala assim, Pedro, o negócio é o seguinte, pega e come. Né? Tá lá o lençol, os animais impuros. Não, Senhor, eu não como. Aí o lençol recolhe, e aí chegam os homens que Cornélio, né, mandou chamar, e ele entende que Deus já não tinha separação entre gentios e judeus. E ali na casa de Cornélio, né, todos são batizados com o Espírito Santo de Deus. Aí tem um batismo também, lá em Atos também, tá? Acho que tá em Atos 9, esse aqui, com o samaritano. Eles chegam, né? E ali tem... Vamos lá. A gente tem que... Aí ele tem que começar a pregar e mostrar, porque a gente tem que estar alicerçado na palavra, igreja. O mistério é a palavra, tá bom? Não é o que eu acho, não é o que fulano acha. Deus tem um mistério para cada um, tá? Então, assim, Deus, o chamado de Deus é para cada um. Ó, tem a descida do Espírito Santo de Deus sobre os judeus, tá? Que a gente vai ver em Atos 2. Em Atos 8, tem a descida do Espírito Santo de Deus sobre os samaritanos, ok? E em Atos 10, tem a descida do Espírito Santo de Deus sobre os gentios. Então, vamos aqui. 2. A vinda do Espírito Santo no dia do Pentecoste, ok? E aí, todos são lindos. Aí, vou ler só um versículo aqui, diz assim no 7. Não, vou ler o 5. E havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som, ajuntando-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônicos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus? Pronto. Aí a gente vê que mais pra frente, no 8, no 8, deixa eu ver onde é que tá. No 8, versículo, já vou pular pro 14, tá? 8, 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Olha só. E este, ao chegar, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. A segunda vez que o Espírito Santo de Deus desce. Pronto. Aí a gente vem, né, no 10, que é o de Cornélio, tá bom? Aí, diz assim no 4, parte B. Não, no 4. Atemorizado, Cornélio olhou e perguntou, quem é o Senhor? E o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Cornélio era um gentil, ok? E aí, diz assim,
No 9. Aqui. Vamos lá. Aí, Pedro vê os répteis e tal, né? No 9, Pedro subiu ao terraço para orar, tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada. Caiu em êxtase e viu o céu aberto e semelhante a um grande lençol que descia da terra, preso pelos 4 pontos. Contudo, toda espécie de quádrupes, bem como répteis, a terra, ave, o céu. Então a voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Então, assim, por ele ser judeu, ele não comia nada impuro. Por quê? Por causa da lei, ok? A gente está estudando no livro de Êxodo, né? Por causa da lei, por causa do mandamento que Deus havia dado para o povo de Israel, seu povo escolhido, o filho escolhido de Deus, ok? Deus falou em 4:22. E ali, tá? Depois o lençol recolhe, eu não vou entrar em detalhe, tá? Mas aí diz que aí eles convidaram o Pedro para ir na casa de Cornélio. Aí diz que quando o Pedro tá lá na casa de Cornélio, né? Aí Cornélio diz assim no 30. Respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando e às 3 da manhã de repente apareceu um varão, um homem resplandecente, blá, 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 blá. E assim veio. E aí, já vou pular já pro 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, ok? Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Depois pedir a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Sabe que me lembrou também? Em Samaria. Jesus, né? Arabanda Sudecomanai lá em João 4, acho, né? Que é a mulher de Samaria. Não, João 4 é Jesus elevado ao deserto, é João 7, né? A mulher de Samaria, quando ela tava lá, né? Que a mulher de Samaria, Jesus falou assim: mulher, tu tem. Sim, este também que você tá, não é o teu marido, tal. E aí ela vai e começa a falar: ai, teve um homem que falou toda a minha vida, tal. E aí me chama a atenção que ela passa ali, né, que Jesus havia falado para ela, né? E o pessoal de Samaria, porque você sabe que samaritanos e judeus não se bicavam, eles passam a acreditar naquilo que a mulher falou. Aí, detalhe, o que acontece? Aí, eles pegam simplesmente e eles chamam Jesus para ficar com eles ali naquele local, né? Aí diz que Jesus ainda vai. No 4 mesmo. É 4 mesmo, que às vezes é tanta coisa que às vezes vem. É João 4, né? A conversão como a samaritana. E aí vai, o marido que tu tem também não é teu. E aí depois, quando Jesus vai falar com o samaritano, eles falam assim: fica aqui conosco, né? E Jesus diz, aí a palavra diz que Jesus ainda fica lá com eles, né? Ainda 4 dias ali com os samaritanos. Então, igreja, quando alguém vê, mas não existe falar em línguas, não sei o quê. E, Deus, ele trabalha da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, tá? A gente pode ser, possa ser que, né, que é ali de Cornélio, que foi ali a descida do Espírito Santo, a última vez ali em Atos, né? Ele, como eu posso dizer, cessou ali. Pode ser. Sim, pode ser, tá? Mas deixa eu só falar essa partinha, voltando aqui. E por causa da sua palavra, muitos outros creram, tá? Aí diz assim: por causa da palavra da mulher, muitos outros creram. Eu vou ler o 40, tá? 4:40. E assim, quando se aproximaram dele, de Jesus, os samaritanos insistiram que ficasse com ele. Ele ficou 2 dias. Deus ainda ficar 2 dias com o samaritano, quebrando ali toda a tradição, né? Que tinha ali, todo esse ranço entre ambos. Então, o que eu quero dizer? Então, igreja, quando a gente fala, mas não fala em línguas, gente, a gente tem que respeitar. Porque Deus, eu aprendi a duras penas que Deus, ele trabalha da maneira que ele quer. Porque eu falar em línguas, na realidade, ela volta com força, né? No avivamento ali da Rua Azusa, né? Porque até então a gente tem o quê? Os presbiterianos,
a gente tem o John Wesley, né? Savarola, a gente tem Martinho Lutero, a gente tem Haramanda Sudekomandá e muitos outros, tá? Que foram os heróis da fé, né? Homens que lutaram ali, né? Mas eram homens tradicionais. Mas o falar em línguas mesmo, ele tem os moravianos, que é tremendo, né? Que influenciaram o John Wesley, né? É tremendo a história dos moravianos. Mas teve a Reforma Protestante e muitas outras situações. Aí tem João Ferreira de Almeida. Só que acontece o quê? De repente chega um negro, cego, caolho, pobre, né? Falando em línguas, ok? E esse Simon aí é quem influencia, que é o famoso avivamento da Rua Azusa, tá? E esse avivamento, ele vem de uma maneira totalmente contrária. Vem por quê? Com o negro, entendeu? E é no tempo onde tem uma segregação entre negros e brancos, tá? E ali, no avivamento ali da Rua Azusa, né? É uma mistura de negros com brancos ali e o fervor é grande. Vocês podem procurar lá o avivamento da Rua Azusa. É onde volta o falar em línguas, um Pentecoste, é da onde sai a igreja, assembleia, onde sai a congregação, né? Mas por que, igreja? Porque Deus trabalha como Ele quer. A gente tem que aprender. Eu aprendi, né, no decorrer da minha caminhada, a respeitar o trabalhar de Deus. Porque quem manda é Deus, quem ordena é Deus, quem trabalha é Deus, Ele faz da maneira que Ele quer, né? E às vezes eu me incomoda, às vezes muitas pessoas falam assim, mas não pode ser assim. Não, mas se Deus Ele quer que seja assim, que seja assim. Mas eu não quero saber. Eu aprendi nesses últimos tempos, né? Deus já me deu visões profundas, assim, que na época eu fiquei estarrecida. E com o tempo, eu falei, Senhor, por que o Senhor deixou eu ver? E com o tempo, né, eu comecei a assimilar, né? E o Senhor falava, ali tem homens e mulheres que oram. Entendeu? Em todo lugar tem um povo escolhido de Deus. O ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, assim, e às vezes a gente acaba se esquecendo disso. Né? Porque meu cabelo é maior, porque minha saia é maior, porque minha roupa é maior, porque asa isso, que aquilo. Para de ficar julgando a capa pelo livro, sabe? Fulano, como é que ela tá? Ela tá. Igreja, quando a pessoa quer entrar em adultério, ela pode estar com saião de terno e gravata. Isso não importa, tá? Isso não importa, igreja. Você tá entendendo? Quando a pessoa quer adulterar, ela pode estar de saia, pode estar de castidade. Ela vai fazer, ok? Então a gente tem que parar com isso, né? Nós temos que aprender a nos policiar, a nos respeitar. Porque assim, a gente tem que entender que nós temos ataques espirituais constantemente. O inimigo, ele vai querer sempre destruir a família. O objetivo do diabo é destruir o que é a família, ok? Se ele puder vir com homem estranho, com mulher estranha, vai vir. Quem não foi tentado, igreja? Pelo amor de Deus, né? A gente tem que parar de ser hipócrita, tá? Quem não já veio com bandeja, com homem dando de cima, homem já deu de cima de mim, já deu de cima, mulher deu de cima do meu marido e vice-versa. Ambas situações. Se a gente não caiu, pela misericórdia do Senhor, tá? É pela misericórdia de Deus. Então a gente tem que parar de querer ser santarrão, porque estamos no mundo. O Senhor disse assim, filhinho, vós estáis no mundo, mas não, vocês não são do mundo, né? Somos tentados, né? No mundo nós somos constantemente tentados, né? Mas é a misericórdia do Senhor. É a misericórdia dele, igreja. Não é porque eu sou boa, não é porque você é bom, não. Tá? Então a gente tem que parar com essa mania de querer se achar superior ao outro. Porque nós não somos. Então Deus, ele tem trabalhado isso muito no meu coração, né? E eu falo, se há 10 anos atrás, eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje, tá? Aprender a respeitar. Aprenda a respeitar as religiões dos outros, sabe? Cada um na sua cultura, porque Deus, ele vai levar, não é uma placa de igreja. Deus vai levar um povo de tribo, língua e nação do mundo inteiro. Né? Um vai, outro fica. Né? Às vezes você tá achando que é aquela pessoa que tá de saião, tá de cabelo, tá de saia. É surpresa. Surpresa! Né? Naquele dia vai ser grande surpresa, né? E a gente tem que se policiar muito com isso. Porque as coisas do Senhor é santa, né? Então, assim, eu tenho um chamado de pregar a palavra, então eu tenho que pregar a palavra. Não interessa se fulano não prega, problema dele. Antigamente me incomodava, viu?
Hoje não me interessa, porque cada um vai dar conta de si. Então, assim, um louva, um prega, um intercede, uma hora cada um tem um dom, igreja, né? Hoje eu posso dizer que eu estou madura nesse mistério aí de Deus, porque antes eu não aceitava, né? Mas Deus, ele veio trabalhando no meu caráter, na minha pessoa, ele veio me mostrando, ele veio me moldando. Eu falei, Senhor, não é como eu quero, é como o Senhor quer, né? Então, assim, a gente tem que entender que não é como a gente quer, é como Deus quer, né? Porque Deus tem o seu povo, Deus tem os seus, né? Aqui na terra. Vamos continuar. A mesa e os seus utensílios. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revistas de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor e faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Então, o ouro representa a pureza. Toda vez que fala de ouro, representa a pureza. O ouro, ele não se mistura, tá, igreja? A gente vê que a arca era revestida, né, por ouro. Então, o ouro sempre vai fazer parte das coisas do Senhor, porque o ouro puro, né, não o ouro misturado, né? Aí a gente vê que... Ai, minhas costas coçando. No 26, faça uma argola de ouro para a mesa também, tá? Ouro, ó. Faça quatro argolas de ouro para a mesa e prenda nos 4 cantos dela, aonde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próxima da borda para que sustente as varas usadas para carregar a mesa. Então tinha todo um ritual, não é de qualquer jeito as coisas do Senhor. Por quê? Porque a arca, ela representava a presença de Deus e não podia tocar, né? Ninguém podia tocar. Só se Deus falasse. E depois a gente vai ver que tem um povo especial mais pra frente que é responsável, né? Que vai ser o povo da tribo de Levi, que vai ficar responsável pelas coisas do Senhor, tá bom? Vamos continuar. Vaza de ouro puro, os seus pratos, o ouro representa a pureza, tá? Faça de ouro puro os seus pratos e os recipientes para incenso, as suas tigelas, as bacias nas quais se derrama ofertas de bebida. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Então, Deus, o cuidado, né? Vocês têm que fazer assim, assim, assado, para que esses pães estejam na minha presença, para que essa mesa, né, ela tenha arabanda suda como a minha presença, porque o ouro puro representa a presença do Senhor, né? E ali vai estar os 12 pães, né? Os 12 pães que representam as 12 tribos. Então, é tudo assim, tudo Deus vem trabalhando em volta do povo de Israel, né? As 12 tribos, tudo, né? Para consagrar a Deus os frutos. Então, e vamos prosseguir. Vamos lá. Candelabro de ouro. Faça um candelabro de ouro puro. Tá vendo? Tudo é ouro puro. Ai, desculpa, Nadia. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, o haste, as taças, as flores, os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa, num dos braços, cada um com um botão de flor, e 3 traças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada um dos botões de flor. Assim será com 6 braços que saem do candelabro. Detalhe. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoas e cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada para dar 6 braços que saem do candelabro. Os braços com 6 botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro. Então, o segredo é o ouro, tá? Faça ali também 7 lâmpadas e coloque-as nela para que ilumine a frente dele. Seus cortadores de pavio, seus apagadores serão de ouro puro. Tudo é rodado ouro, porque ouro representa a pureza. Com 35 quilos de ouro puro. Olha, igreja, quanto ouro. Faça o candelabro de todos esses utensílios e tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Moisés, eu te mostrei do jeito que eu quero.
Você tá entendendo, igreja? Então, é um mistério de Deus, tá? Então, assim, o tabernáculo, a presença de Deus, Deus deu para Moisés, Deus deu para o povo de Israel, né? E Deus, ele quis, ele quis e foi feito da maneira que ele quis, porque ele é Deus, amém? E a gente sabe que a Arca da Aliança, ela é linda. Não, a gente não sabe onde ela está hoje, mas sabe que ela levava a presença de Deus, amém? Deus abençoe, que as palavras do Senhor possam falar melhor aos vossos corações.